Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos no encerramento do nosso trimestre e eu confesso que sou grata a Deus por esta rica oportunidade. Deus até aqui tem nos sustentado, tem nos aguardado, tem nos guardado e nos alimentado com a sua palavra. Aprendi bastante com este terceiro trimestre e acredito que os irmãos também tenham aprendido bastante. Deus tem nos falado segundo a sua palavra. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. E para você que está aqui todas as semanas, que Deus em Cristo continue te abençoando, que você tenha um ministério maravilhoso, a excelência na palavra de Deus, e nada como nós nos dedicarmos à palavra de Deus, o Espírito Santo continuará falando em nossos corações. E hoje nós já estamos encerrando esse trimestre maravilhoso, que nós falamos em todo o decorrer destes meses sobre a mordomia dos bens materiais e dos bens espirituais. E hoje, na nossa última lição, espero que você tenha um ótimo encerramento de trimestre, que Deus continue te abençoando, que você possa continuar firme para o quarto trimestre, que também será uma bênção. Hoje, na lição de número 13, nós vamos falar sendo um mordomo fiel. Está em Lucas capítulo 12, versículo 36 ao 38 e também do versículo 42 ao 46. Olha, nós aprendemos bastante a respeito da mordomia, sobre as responsabilidades que Deus colocou em nossas mãos, sejam bens espirituais ou sejam bens materiais. Temos responsabilidades e nós não podemos estudar a palavra de Deus apenas para ensiná-la. Nós precisamos estudar a palavra de Deus e que ela também possa transformar as nossas vidas como professores. Ela primeiro precisa falar comigo. Esta palavra primeiro, ela precisa transformar a minha vida para que depois eu seja um canal de bênção e possa transformar vidas de outras pessoas. A nossa classe, a nossa vocação para o ensino, nós precisamos ser mordomos fiéis com as nossas classes, porque nós também vamos prestar contas a Deus sobre esta obra que Ele tem colocado em nossas mãos. Então nós precisamos ser transformadores desta geração e um melhor ambiente para que nós possamos ser exemplo para as pessoas e falar do amor de Deus é dentro das nossas salas de aula. E somente a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Não são discursos exaustivos, apresentação de muito conhecimento. Somente a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. E eu acredito que nós vamos sair diferentes deste trimestre, com muito mais responsabilidades com os bens espirituais e materiais, quando nós fecharmos este trimestre. E hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Nós não vamos falar sobre a fidelidade de Deus, porque nós sabemos que Ele mantém todas as alianças por Ele estabelecida com o seu povo. Deus, Ele não quebra aliança com ninguém. Deus, Ele não deixa de cumprir nenhuma das suas promessas. A fidelidade de Deus é inerente dEle, ela é inquestionável. É quando o homem quer questionar a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus, ela é inquestionável. Nós não estamos aqui hoje para falar da fidelidade de Deus, mas a respeito da nossa fidelidade como servos de Deus. Lendo as Escrituras Sagradas, nós encontramos nos textos bíblicos que Deus, ele faz promessas condicionais e promessas incondicionais. As promessas condicionais de Deus em relação ao ser humano é que elas somente acontecerão se nós nos mantermos fiéis à palavra de Deus. E existem também as promessas incondicionais, que elas se manterão firmes e cumprirão fielmente
independente da minha fidelidade ou não. Então as condicionais dependem da nossa fidelidade e as incondicionais, elas acontecerão. Mesmo que eu não persevere, mesmo que eu não continue fiel, as promessas de Deus, elas acontecerão. E uma das promessas incondicionais, que elas não dependem da nossa fidelidade, é o arrebatamento da igreja. Jesus Cristo, ele voltará, independente se nós estejamos fiéis ou não, se nós estejamos esperando, aguardando, preparados, prontos ou não. Esta promessa, ela cumprirá, e nós já sabemos que Jesus Cristo está prestes a voltar para buscar a sua igreja, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Deus prometeu a Salomão a o abençoar por toda a vida, se ele permanecesse fiel. Mas Deus abre uma condição para ele. Mas se você recuar e seguir aos deuses pagãos e deixar de obedecer a minha palavra, eu também o abandonarei. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 17 ao 22. Então, a volta de Jesus Cristo, ela independe da nossa fidelidade ou não. Esta promessa irá cumprir. E nós vamos aprender na lição de hoje que eu preciso perseverar e me manter fiel para que naquele grande dia eu esteja pronto e possa ouvir o soar da trombeta. Diante de tudo que nós aprendemos como dispenseiros, mordomos dos bens materiais e espirituais, o importante não é por quanto tempo nós somos fiéis, e sim quando Ele voltar, nós formos achados fiéis, servindo ao reino de Deus. O nosso texto áureo, ele está em Mateus capítulo 25, versículo 21, abre aspas. Ele fala sobre a parábola dos talentos. Nós já estudamos, eu vou deixar o link aqui da nossa lição sobre a parábola dos talentos. Nós entendemos, segundo esta parábola, que o que Deus espera de nós é que nós sejamos fiéis a tudo o que nos foi entregue, tanto os bens materiais quanto os bens espirituais. Aqui no caso, o Senhor daquelas terras entregou-lhes talentos aos seus servos, e estes talentos, nós estamos falando de dinheiro, e não foi pouco dinheiro que aquele Senhor entregou aos seus servos, a cada um a sua responsabilidade. Este dinheiro, ele fala do valor daquilo que nós recebemos e do que Deus confiou a cada um de nós. Eles deviam trabalhar, eles deviam granjear com aquele dinheiro que o seu Senhor tinha deixado com eles e que voltaria em breve e iria prestar conta com cada um deles. E nós também devemos trabalhar com zelo naquilo que o Senhor nos confiou, assim como aquele Senhor voltou para pedir prestações de contas. Jesus também, ele voltará, e aí será então o nosso acerto de contas. E não existirão desculpas porque nós fomos infiéis. Todos, ricos, pobres, crentes e não crentes, todos nós prestaremos contas a Deus de tudo que nós temos feito, com as responsabilidades, com os talentos, com os dons que Deus tem colocado em nossas mãos. E a palavra de Deus diz: e o que for fiel sobre o pouco, sobre o muito será colocado. E ao servo inútil, infiel, o seu lugar será nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Você pode pensar: ainda bem que eu não tenho cargos ou grandes responsabilidades na obra de Deus. Todos somos servos e precisamos estar servindo a Deus com fidelidade. Então, com pouca responsabilidade ou com muita responsabilidade, quando Jesus voltar,
nós precisamos ser achados fiéis, porque nós vamos prestar contas do pouco ou do muito que foi depositado em nossas mãos. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o que Deus espera de seus mordomos. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? É esta pergunta que nós devemos fazer todos os dias em nossa caminhada. Quando nós pedimos a alguém que faça alguma coisa para nós, o que nós esperamos desta pessoa é que ela faça com zelo, com cuidado, como se fosse para ela mesma. E quando nós chegamos e descobrimos que esta pessoa não fez o que nós lhe pedimos, é muito frustrante. Ficamos decepcionados com estas pessoas. Assim será Deus. Deixou responsabilidade. Jesus voltou para o céu, nos entregou responsabilidades de anunciar o Evangelho, de curar os enfermos, de libertar os cativos, e ele foi e ele fez uma promessa que um dia ele voltará. E como será decepcionante para Deus, para Cristo, quando ele voltar, saber que a responsabilidade que nos foi confiada, nós não a cumprimos. Nós seremos lançados fora da sua presença por não obedecer. Então, o que se espera destes mordomos? No ponto 1, que sejam prudentes na espera do seu Senhor. Lucas capítulo 12, versículo 37. E a pergunta que fica para nós é: será que nós estamos mesmos aguardando a volta de Jesus? Será que nós acreditamos mesmo que Jesus Cristo ele irá voltar um dia para buscar a sua igreja? Felizmente, muitos pregam a respeito da volta de Jesus, mas vivem como se ele não fosse voltar um dia. Aqui neste texto, Jesus ele conta 3 parábolas e ele mostra a urgência de sermos fiéis e de estarmos preparados, pois ele voltará e ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Porém, o nosso comentarista ele faz alusão apenas a 2 delas. A que está no versículo 35 ao 38, de estar preparado para a vinda do Filho do Homem, e do versículo 41 ao 48, sobre o servo fiel durante a ausência do seu Senhor. É a única coisa que temos certeza, é que Jesus voltará. E quando ele nos encontrar, quando ele voltar, e ele nos encontrar vigiando, diz a palavra de Deus, que nós seremos levados para as bodas do Cordeiro. É claro que antes das bodas do Cordeiro, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, mas depois do tribunal de Cristo, onde os salvos receberão o seu galardão, nós já iremos para as bodas do Cordeiro. E a palavra de Deus diz que quando ele voltar e nos levar para a boda do Cordeiro, para as bodas do Cordeiro, ele mesmo se cingirá e mais uma vez ele nos servirá. Nós somos servos, mas seremos servidos por ele naquele grande banquete, mesmo sabendo que um Senhor jamais serviria ou servirá um servo seu. A graça de Deus faz estas coisas. E Jesus dizia: se o Senhor vier na segunda vigília, ou se este mesmo Senhor vier talvez na terceira vigília, o que Jesus está falando a respeito disso? Ele está dizendo da incerteza do dia, da hora que ele voltará. Jesus ele disse: olha, ninguém saberá quando Jesus Cristo voltará. Jesus estava falando como homem. Então, como homem, ele não sabia que dia o Filho do Homem voltaria. Mas nós sabemos que Jesus Cristo sabe quando acontecerão todas as coisas. Mas Jesus estava dizendo para os seus discípulos, para os seus ouvintes naquela época, da incerteza do dia e da hora e que ele voltaria. Então ele diz: pode ser na segunda vigília ou pode ser na terceira vigília. O que Jesus está querendo dizer para nós é: o importante é que você esteja sempre vigilante, esteja sempre atento e perseverante nesta grande obra. Os judeus,
eles dividiam a vigília da noite em 3 períodos apenas. Do pôr do sol até as 22 horas, das 22 horas às 2 horas da madrugada e das 2 horas ao amanhecer. E os romanos, eles faziam a divisão da vigília da noite de uma forma um pouco diferente. Era dividida em 4 períodos, que era das 18 às 21 horas, das 21 horas até a meia-noite, da meia-noite até as 3 horas da madrugada e das 3 horas às 6 horas da manhã. Então Jesus estava dizendo, não sabemos em que hora o Senhor virá. Ele pode vir como um ladrão. E se nós soubéssemos a hora que o ladrão viesse a roubar os nossos bens, nós não íamos dormir. Íamos ficar sempre atentos, esperando o momento do ataque. Então, nós não podemos dormir? Podemos dormir sim, mas vigiando, perseverando, estando prontos, lombos cingidos, porque quando a trombeta tocar e anunciar, aí vem o noivo, nós devemos estar prontos, lamparinas acesas e reserva de azeite, assim como foi com as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Está em Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13. O noivo, ele demorou a chegar, mas somente as prudentes entraram para as bodas nupciais, porque elas tinham reserva de azeite. Não basta apenas ter o azeite, é necessário ter reserva diária de azeite. Como Paulo escreveu, nos encher constantemente com o Espírito Santo de Deus, renovar as nossas forças todos os dias e estarmos atentos aos sinais que antecederão a vinda de Jesus. Há somente 2 tipos de igreja. Quando a Bíblia fala de igreja, ela não está falando de denominação, ela não está falando de placa de igreja. Há 2 tipos de igreja: a igreja invisível e a igreja terrena. A igreja que vai subir no arrebatamento e a igreja que vai ficar aqui para a grande tribulação. Não nos envolvamos com coisas deste mundo que nos afaste de Deus. Nós precisamos ver estes sinais. Se alguma coisa que nós estamos envolvidos demais estão nos levando para longe de Deus, nós devemos desistir destas coisas. Nós devemos nos envolver com coisas que nos aproximem de Deus. Nós devemos agradá-lo. Ele nos chamou, nos alistou. E nós devemos seguir as regras do jogo legitimamente. Foi o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Nós temos de ter o cuidado de não estarmos envolvidos demais com o mundo e negligenciarmos a eternidade. Hoje a igreja pouco se manifesta, mas muito reúne-se com assuntos intermináveis, estratégias fracas com poucos resultados. Estamos envolvidos demais dentro de 4 paredes. Estamos quebrando as regras do jogo. Estamos quebrando as regras a que fomos chamados a seguir. Devemos seguir cabalmente as regras do jogo. Correr em direção ao alvo. Ter disciplina, ter dedicação, sermos orientados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus e pregar o Evangelho de Jesus Cristo a tempo e fora do tempo. Se nós sairmos destas regras, com certeza estamos fadados ao fracasso. Muitas igrejas já fracassaram porque quebraram as regras do jogo. Se vencermos quebrando as regras, seremos desclassificados. Deus, Ele reconhece o nosso trabalho e Ele não é injusto e Ele não esquecerá do nosso trabalho e do amor que nós devotamos a Ele. Está em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Devotamos o amor a Ele na escola, no trabalho, no nosso lar e em todos os lugares em que nós estivermos. Nós devemos honrar o nome de Jesus Cristo. Muitos dizem,
Abre aspas. A igreja não vê o meu trabalho. O pastor não vê o meu esforço. Nós estamos preocupados demais se as pessoas estão reconhecendo o nosso trabalho. E devemos obedecer a palavra de Deus e trabalhar no reino. O importante é que Deus vê. E isso é o fundamental na nossa vida, na nossa jornada espiritual. Não precisa ninguém ficar desacreditando que não será recompensado. Todos nós seremos recompensados. O nosso trabalho, ele não é vão no Senhor. A nossa fidelidade, ela terá recompensa. E a maior recompensa é ter o nosso nome escrito no livro da vida. É naquele grande dia nós ouvirmos o soar da trombeta. O rei Ezequias, vias de morrer, já estava para morrer, Deus mandou o profeta Isaías ir lá e mandar ele arrumar a sua casa. E quando ele recebe aquela sentença, ele vira para o canto para orar e ele traz à lembrança os tempos que ele tinha servido a Deus com fidelidade. E Deus então muda a sentença e lhe dá mais 15 anos de vida. Está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 2 a 6. Deus não esquecerá de nenhum dos nossos trabalhos em prol do reino de Deus. O segundo tópico, as características do mordomo infiel. Quais são as características de um mordomo infiel? Está em Lucas capítulo 12, versículo 45 ao 47. A parábola, ela denuncia o comportamento do servo infiel. Mesmo que o seu senhor, mesmo ele sabendo que o seu senhor voltará, ele não se preocupa em acertar a sua vida e ser fiel. Ele continua sendo infiel. Como tem sido o nosso comportamento, mesmo sabendo que Jesus Cristo ele breve virá? Como tem sido as nossas atitudes? Será que já perdemos o temor, a esperança de que Jesus Cristo ele voltará? A palavra de Deus diz que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Está em Mateus capítulo 3, versículo 8. Que nós conhecemos uma árvore por seus frutos. Está em Mateus capítulo 7, versículo 16. Jesus afirmou que nós os reconheceríamos. Então, se nós olharmos para as pessoas, nós veremos se elas são fiéis ou não ao nosso Deus. Se os seus frutos são dignos ou não de pessoas que realmente arrependeram-se dos seus pecados. Infelizmente, muitas dessas pessoas, as suas atitudes não são condizentes como os discípulos de Jesus. Não são condizentes com as pessoas que estão esperando o seu Senhor voltar. Eles pregam de tudo, exceto a volta de Jesus. Eles não esperam que o seu Senhor venha breve. Se realmente esperamos Jesus Cristo voltar, as nossas atitudes, elas devem condizer com esta espera. Nosso interior, o nosso exterior deve condizer com esta espera. Devemos estar sempre prontos e vigilantes. Jesus ele disse que ele virá em uma hora em que não pensamos que ele virá. Está em Mateus capítulo 24, versículo 44. Assim como foi nos dias de Noé, antes do dilúvio, eles se casavam, davam-se em festas, compravam, negociavam, não estavam dando crédito à palavra de Deus. E hoje, infelizmente, muitas pessoas também não estão dando crédito na palavra de Deus, quando diz que Jesus Cristo, ele voltará um dia. Tudo ia bem, aparentemente, até que a chuva veio, a arca foi fechada por dentro, o povo todo pereceu, exceto Noé e a sua família. Nós devemos estar vigilantes, aguardando a vinda de Jesus. E ela pode acontecer a qualquer momento. Talvez nós não vamos participar do arrebatamento, mas hoje nós podemos ser chamados e hoje ser o nosso encontro com Cristo. Muitos serão surpreendidos com a vinda de Jesus. Infelizmente, aqueles que negligenciam
a fé. Segundo ponto, outra característica deste servo infiel, ele espanca os outros servos. Mesmo dentro da igreja, há líderes que podem ser tentados a exercer poder sobre os outros, mesmo sabendo que somos igualmente servos uns dos outros. Uns com mais responsabilidades e outros com menos responsabilidades. Mas todos nós somos servos, servimos no reino de Deus. E aí, por se acharem melhores, maiores do que os outros, diferentemente de Jesus, que ele diz que não veio para ser servido, mas para servir, estes servos infiéis, eles acreditam que eles devem ser servidos pelos demais. Eles começam a espancar, a beber, a comer e a embriagar. Isso fala de coisas terrenas. Essas pessoas estão mais preocupadas com as coisas terrenas. Uma das qualidades do mordomo fiel é o amor e o acolhimento. E infelizmente muitos estão preocupados apenas consigo, achando que a igreja é dele. Muitas pessoas já tomaram posse da igreja e dizem: a igreja é minha, que é ele que manda na igreja. E muitas pessoas têm se afastado do rebanho por causa destes servos infiéis. O servo fiel, ele não é espancador. Está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, na parte B. Tem tantas pessoas que, ao invés de trazer palavras de acolhimento, de salvação, elas são de lábios pesados e espantam e expulsam muitas pessoas da casa de Deus. Muitos são os escândalos envolvendo os líderes religiosos, adultérios, prostituições, embriaguez, pregam contra o uso do álcool e eles mesmos fazem uso da bebida alcoólica, saem dos cultos e procuram diversões mundanas, buscam todas as formas de enriquecimento, envolvendo-se em questões ilícitas. Há os que apoiam o aborto, o divórcio. A palavra de Deus diz que nós devemos nos envolver com o reino de Deus, que nós precisamos ser servos fiéis, nem que isso seja com dano pessoal nosso. Precisamos nos envolver com o reino de Deus e sermos fiéis àquele que nos chamou. Terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre as qualidades do mordomo fiel. Nós falamos as características do mordomo infiel e agora nós vamos falar sobre as qualidades do mordomo fiel. Primeiro ponto, fidelidade. Para ser um mordomo fiel, você tem que ser fiel. Você precisa ter essa qualidade chamada fidelidade. Fidelidade é respeito por alguém ou algo. É ter compromissos com as coisas que você assume. É ser leal, é ser honesto, é verdadeiro, é ter comprometimento, principalmente com a palavra de Deus. Fidelidade é ter comprometimento com a palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, não trai, persevera até o fim. E mesmo que sofra danos, continua sendo fiel. É a característica do servo fiel. Jesus, ele fez uma promessa. Ele disse que se nós formos fiéis até a morte, ele nos dará a coroa da vida. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. A fidelidade, ela tem que ser provada em todos os momentos da nossa vida. Jesus diz, até a morte, até que a sua fé seja provada, colocando em risco a sua vida, assim como nós estamos vendo acontecer em tantos países hoje, de cortina de ferro, na janela 1040, nós estamos vendo os acontecimentos aí em Moçambique. É fidelidade até a morte. Estas pessoas alcançarão a eternidade. Nossa fé,
ela é sempre provada e nós precisamos permanecer fiéis. Vêm as dificuldades, vêm os ventos de doutrinas, vêm as inovações, porém precisamos nos manter firmes e vigilantes, porque Jesus Cristo, ele em breve voltará e o infiel, ele terá a sua parte no lago de fogo que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Está em Mateus 25:41. Haverá grande rigor para o servo que sabe que seu Senhor voltará e tem agido com leviandade. Haverá rigor, sim. Aquele que age por ignorância, quando nós estudamos a parábola dos talentos, nós vimos que alguns agem por ignorância, não sabem que o seu Senhor voltará. Mas aqui a palavra de Deus está tratando com aquele que sabe que o seu Senhor voltará e tem sido infiel. A prudência é outra característica. Infelizmente hoje a maioria dos líderes acreditam serem donos da igreja. A Bíblia diz que Deus não deu a igreja para pastores, mas Ele deu pastores para as igrejas. Está em Jeremias capítulo 3, versículo 15 ao 17. Alguns dizem: quem manda aqui sou eu, e só faz o que eu quero que aconteça. A igreja, ela é de Cristo. E nós então devemos agir com moderação, ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Muitos ministérios têm sido destruídos por falta de prudência dos seus líderes e de seus servos. Terceiro ponto, eles têm que ser constituídos pelo Senhor. Infelizmente, muitos se fazem pastores, abrem ministérios alegando que não são vistos, não são reconhecidos, que a igreja não o entende, que ele tem uma chamada e que ele precisa atender este chamado. E são divisores de igrejas, introduzem doutrinas de homens. Deus, ele não chama interesseiros, desocupados, pessoas prepotentes, arrogantes, mas ele comissiona homens e mulheres para servir no reino, com amor, com o mesmo amor que Jesus Cristo serviu aqui na terra. Não é mérito, esta chamada nossa, ela não é mérito, não é porque nós merecemos, mas é graça de Deus. Para as pessoas que queiram estar no centro da vontade de Deus, para as pessoas que pautem as suas vidas em Cristo, em nosso ministério, em nosso serviço, seja ele qual for, como nós estejamos servindo no reino de Deus, o centro deve ser Cristo. O centro não somos nós, o centro é Cristo. Não nos esquecendo que breve Jesus Cristo, ele voltará e nós prestaremos conta de tudo. E quando este dia chegar, nós não corramos o risco, o perigo de naquele grande dia nós ouvirmos Jesus nos dizer: não vos conheço, não vos conheço. O que você recebeu de Deus? Será que durante todo esse trimestre nós chegamos à conclusão realmente da nossa vocação, do nosso chamado? Quais as responsabilidades Ele colocou em nossas mãos? O que você recebeu de Deus? Quais são as suas responsabilidades? Quais são as nossas responsabilidades? Será que nós temos agido com fidelidade a Deus? Será que nós tomamos posse dos bens materiais e espirituais e acreditando que estes bens são nossos, que os talentos são nossos, né, que o ministério é nosso? Nós precisamos fazer com excelência a mordomia. Nós precisamos exercer com excelência a mordomia que nos foi confiada. Sabemos que a vontade do nosso Senhor
Então devemos nos aprontar. Se nós não sabemos ainda a vontade do nosso Senhor, vamos buscar na palavra. Nós precisamos conhecer a vontade do nosso Senhor e nos aprontar e obedecer, para que quando Ele voltar, nós sejamos encontrados fiéis. Então, vamos cingir os nossos lombos, vamos nos aprontar, vamos estar vigilantes, perseverantes, aguardando o retorno de Jesus Cristo. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, que você tenha uma excelente aula. Se você ainda não tem curtido as minhas aulas, curta, se inscreva no meu canal para que o meu canal possa crescer e chegar ao conhecimento de outras pessoas. Compartilhe minhas aulas em suas redes sociais. Quero agradecer os irmãos que têm compartilhado a minha aula em suas redes sociais. Eu mesmo tenho recebido as minhas aulas. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando. Quero mandar um abraço para todos os irmãos, aqueles que têm comentado no meu canal, que têm orado a meu favor, para que Deus continue me abençoando, me dando saúde e me dando graça. Também tenho orado por todos vocês, para que Deus também continue abençoando a cada um de vocês. E para aqueles irmãos que falaram de qual igreja pertence, de qual cidade são, eu quero mandar aqui um abraço. Eu quero mandar para o nosso querido irmão Jorvali, da Assembleia de Deus no Litoral Sul Capixaba, no Espírito Santo. Para nossa irmã Irene Assunção, em Ourinhos, São Paulo. Nossa irmã Raimunda Maria, da Assembleia de Deus Nova Vida, em Porto Trombetas, no Pará. Para Rosângela, em Maceió, Alagoas. Nosso irmão Miguel Lourenço, está sempre aqui, da Assembleia de Deus Belém, em São Paulo. Nosso irmão Antônio Carlos, de Minas Gerais. Nosso irmão Ari, da Assembleia de Deus Belém, em Vilhena, Rondônia. Para Maria Paula, de Pernambuco. Nossa irmã Maria Tereza, da Assembleia de Deus em Nazaré da Mata, no Pernambuco. Presbítero Cícero Alves, da Assembleia de Deus em Picuí. Nosso irmão Jailton, da Assembleia de Deus em Louveira, em São Paulo. Nosso irmão Luciano Cristóvão, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Nossa irmã Áurea, em Belo Horizonte, Minas Gerais, bem pertinho de nós. Nosso irmão Leonardo Silva, da Assembleia de Deus em Bernardo do Campo, Uberaba, Minas Gerais. Para nossa irmã Maria Patrícia, de Vitória de Santão. Para o pastor Claudiano Pereira, da Assembleia de Deus em Ouricuri, Pernambuco. Maria de Souza, da Assembleia de Deus em Patinga, Minas Gerais. Um abraço para os irmãos de Minas Gerais. Diácono Otacílio Martins, em Vila Encantado, no Espírito Santo. Nossa irmã Leda, de Salvador, Bahia. Para nossa querida irmã Edileuza, em Maracassumé, no Maranhão, está sempre aqui. Nossa querida irmã Esther Ferreira. Aqui vai um abraço para todos os irmãos na Assembleia de Deus em Chagas Ferreira 1, Área 29, Recife, Pernambuco. Um forte abraço para todos os irmãos e eu te aguardo aqui no nosso último trimestre deste ano, se Deus assim nos permitir, então.